dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, continuar aí com a estática dos fluidos? Hoje nós vamos falar do princípio de Pascal. Olha só, senhores, Pascal percebeu que se um fluido incompressível sofrer uma variação de pressão em um determinado ponto, essa variação de pressão ela é transmitida igualmente em todos os pontos do fluido. Tá? Então a gente pode observar o enunciado aqui do princípio de Pascal. O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Agora, importante destacar aqui que não é qualquer fluido, tá? Aqui a gente observa isso daí, não. Aqui no enunciado ele escreveu líquido porque normalmente os líquidos são incompressíveis, tá? Então tem que ser um fluido incompressível, tá bom? Senão a gente não observa o princípio de Pascal. É fácil a gente perceber isso na prática. Por exemplo, imagina que a gente tem um balãozinho cheio de furinhos, tá? E ele contém, por exemplo, água. Quando você pressiona esse líquido, essa água, a pressão ela vai aumentar, né? Por exemplo, aqui a gente tem um pistãozinho, aqui um êmbolo, né? Quando você pressiona aqui, exercendo uma força para baixo, ele vai aumentar a pressão nessa região aqui. Essa pressão ela vai aumentar, ela vai ser observada, esse aumento de pressão também nesse ponto, nesse aqui, em todos os pontos do fluido. Então a gente observa que como esse balãozinho estava cheio de furinhos, né? Vai aumentar a vazão desse fluido escoando por esses furos, vai aumentar igualmente em todos os pontos, ok? E isso tem uma consequência muito legal. Olha só, isso é muito útil, o princípio de Pascal. Ele é muito utilizado na mecânica, em freio de automóvel, é usado em tratores, em prensa hidráulica, em vários dispositivos, porque é fácil você transmitir essa pressão, né? E você consegue brincar com a força, a relação entre força e ar. Olha só, observe a situação aqui. Isso aqui é um elevador hidráulico, né? É um sisteminha aqui de vasos comunicantes, ok? E aqui a gente tem um líquido incompressível aqui. Normalmente é usado óleo, tá? E aí, senhores, você faz uma força aqui, ó, que eu vou chamar essa força de F1. Como o aumento de pressão aqui nessa região, que eu vou chamar de área 1, tá? Ele é transmitido igualmente em todos os pontos desse fluido. Então aqui na área 2 nós vamos ter uma força para cima, certo? Esses pistões aqui, esses êmbolos, eles são móveis. Então se você pressionar o lado esquerdo aqui para baixo, o lado direito ele vai para cima, certo? Muito bem, para o volume se conservar, né? Então a gente pode aplicar aqui o princípio de Pascal, que fala que o aumento de pressão do lado 1 tem que ser igual ao aumento de pressão do lado 2 e em qualquer outro ponto, ok? Mas esse aumento de pressão foi a força que a pessoa fez do lado esquerdo dividido pela área do lado esquerdo, né? Que pressão é força sobre área. Então F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 sobre A2, né? Agora, você pode observar aqui pela figura que o nosso A2 ele é bem maior do que o A1, certo? E se o A2 aumenta, para manter essa igualdade como sendo uma constante aqui, né? É necessário que o F2 torne maior também. Eles são diretamente proporcionais aqui o A2 com o F2. Ou seja, se a área 2, galera, vamos supor que ela é 1000 vezes maior do que a área 1, a força que você faz aqui do lado esquerdo, ela vai ser multiplicada por 1000 também do lado direito. Então, se você faz aqui um newton, só um newton, do lado direito você vai ter 1000 newtons de força. Então, você pode utilizar o princípio de Pascal para aumentar a força o tanto que você quiser, né? Você consegue multiplicar essa força. Isso é incrível, né? Por isso que é muito utilizado.
Por exemplo, acho que todo mundo já deve ter percebido, sabe aquelas cadeiras do cabeleireiro, né? Quando você vai cortar cabelo, você senta lá e tem uma alavanquinha, ele pisa na alavanquinha, você vai subindo. É claro que o cabeleireiro faz uma força muito menor do que o seu peso e você sobe, né? Como que ele consegue te levantar fazendo uma força menor do que o seu peso? Utilizando o princípio de Pascal. Pois naquela cadeirinha, não sei se vocês já observaram, né? Embaixo dela, naquele eixo, ela começa mais gordinha, aí ela dá uma reduzida, depois outra reduzida, já viram? Um negócio mais ou menos assim, não é? Então aqui, ó, essa área aqui embaixo ela é bem maior do que aqui em cima. Então se essa área é 10 vezes maior do que a área aqui de cima, né? Então a força que ele exerce aqui ela vai ser multiplicada também por 10 lá em cima, né? Porque a variação de pressão tem que ser igual. E como pressão é força sobre área, se a área aumenta, a força tem que aumentar também. Parece mágica, né, galera? Só que o princípio de Pascal quando a esmola é demais, né, a gente acaba desconfiando, né? Realmente isso acontece, a força aumenta o tanto que você quiser, você consegue multiplicar a sua força, porém você aumenta a força, mas você perde em outra grandeza. Que grandeza é essa? Por exemplo, nessa figura aqui do nosso elevador hidráulico, galera, quando a área 1 aqui ela desloca para baixo, né, o volume que sai do lado esquerdo é o mesmo volume de líquido que vai para o lado direito, né, porque esse líquido ele vai fluir para o segundo vaso aqui, concorda comigo? E como esse volume ele é o mesmo, o volume do lado esquerdo é igual ao volume do lado direito, e a gente sabe que o volume ele é a área da base vezes a altura, né? Então o volume é uma constante. Se a área da base ela aumentou, porque aqui o diâmetro, né, ele é bem maior do que do lado esquerdo, como a área da base aumentou, para ter o mesmo volume, a altura se torna menor e é proporcional. Ou seja, se a área 2 ela for 1000 vezes maior do que a área 1, realmente a força vai ser 1000 vezes maior do lado 2. Só que tem um detalhe: a altura que esse pistão vai subir também vai ser 1000 vezes menor, para uma coisa compensar a outra. Então você ganha na força tanto que você quiser, mas você perde em deslocamento, ok? De tal forma que o trabalho ele vai ser o mesmo, né? O trabalho a gente vai aprender mais para frente lá no segundo ano, mas já vou dando um spoiler aqui. Então olha só, como essa altura ela vai reduzir, né, do que do lado 1 aqui, né? Para você elevar consideravelmente aqui esse carro aqui, como mostra a figura, você vai ter que criar um grande deslocamento do lado esquerdo. Então normalmente é feito um dispositivo a qual você consegue repetir o seu esforço. Você vai repetindo, né? Uma alavanca, você vai, depois você consegue voltar ela de tal forma que o líquido não retorna, né? Então você vai ali para exercer no mesmo deslocamento várias vezes, né? Como é feito, por exemplo, no macaco hidráulico, né? Quando tem vários automóveis que utilizam um dispositivo, um mecanismo chamado macaco, e tem alguns são mecânicos, tem uns hidráulicos também. O hidráulico você coloca ali, né, a peça debaixo do carro para trocar um pneu, né, por exemplo. Então você vai fazendo ali um esforço várias vezes e o carro ele vai subindo só um pouquinho, como aquela cadeira do cabeleireiro, né? Tem uma alavanca, ele vai pressionando ela várias vezes e você vai subindo só um pouquinho, né? A altura ela vai ser menor do que o deslocamento produzido pelo pé dele, ok? Mas não deixa de ser útil, porque se a sua intenção é aumentar a força, isso acontece, né? Então você consegue multiplicar a sua força, então ele é muito útil sim, né? Por exemplo, ele também é usado, ó, no sistema de freio de um carro. Aqui é uma figura simplificada, uma figura esquemática, né? A gente tem aqui, ó, nessa parte
D1 aqui, esse é o pistão de pedal, né? Onde fica o pedal do freio de um automóvel. E aí você tem um fluido, que normalmente é um óleo, tá? Que o óleo, ele não é usado água. Isso porque a água, ela tem dissolvida nela gases, principalmente oxigênio, né? Gás carbônico. E aí, quando você aumenta a pressão num ponto da água, você facilita a formação de bolhas desses gases que estavam dissolvidos na água. E essas bolhas, o gás, ele é compressível. E se o fluido for compressível, você não observa o princípio de Pascal, ok? Então, por isso que aqui é usado um óleo, né? E aí, esse óleo é transmitido aqui até o pistão de roda. Esse pistão de roda, ele comprime o disco de freio. Você tem aqui uma pastilha que vai, por atrito, frear o disco de freio. Como bicicleta, você já deve ter visto, tem aquela borrachinha que vai apertando a roda, né? Só que no caso aqui é um disco de freio. Essa pastilha aqui é de cerâmica e ela esquenta bastante por causa desse atrito aí. Agora aqui esse esquema ele é simplificado porque no meio do caminho aqui você tem outros dispositivos aqui acoplados, tá? A gente tem o hidrovácuo, que a função dele é aumentar ainda mais a pressão utilizando a energia do motor, ou seja, o freio ele fica mais sensível, né? Porque por causa daquele problema que eu expliquei aqui em cima do deslocamento, como a área do pistão de roda é maior do que o pistão de freio aqui do pedal, a pessoa teria que ficar bombando, né, o freio ali, apertando várias vezes o freio para conseguir frear. Para isso não acontecer, esse dispositivo hidrovácuo ele tira a energia do motor, né, para assim o freio ficar bem sensível. Você pressiona ele só um pouquinho e é compensado essa perda aqui no deslocamento aqui da pastilha acoplada ao pistão de roda, ok? Então, com isso, né, graças ao princípio de Pascal, a gente faz pouquíssima força aqui no pedal de freio e a força que a pastilha exerce no disco é muito grande, fazendo com que o carro ele consiga, né, parar, ele seja freado, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, uma questão. Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical F equivalente a 200 newtons de cima para baixo, sobre um outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Então, muito simples, né? As questões que envolvem o princípio de Pascal normalmente são muito simples. Então, como a variação de pressão em 1 é igual à variação de pressão em 2, a força 1 sobre área 1 tem que ser igual à força 2 sobre área 2. Então, a gente tem força 1 vai ser o peso do elefante aqui, tá? E o peso do elefante é quanto? É o que a gente quer descobrir, né, o professor? Peso do elefante dividido pela área 1, que é de 2.000 centímetros quadrados. Isso tem que ser igual a força 2, que é a força que a pessoa vai fazer, que ela faz uma força de 200 newtons, dividido pela área 2, que ela é de 25 centímetros quadrados, beleza? Então é só passar o 2.000 para lá multiplicando. A gente tem que o peso do elefante vai ser 200 dividido por 25, isso aqui dá 8, né? 8, e o centímetro quadrado aqui, ó, ele vai cortar e vai sobrar aqui o newton, tá? Então, o 200 dividido por 25 dá 8, então fica 8 vezes 2.000, né, newtons. Então, o peso ele vai ser igual a 16.000 newtons, ok? Ou, se você quiser, 1.600 kg-força, ok? Então, foi isso, pessoal. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!